Não, bolas, não, são coisas. Não, claro que Mas não. há quem Mas o faça sangue também. menstrual dizem porque tem uma taxa muito maior de células estaminais. Portanto, poderá ter muito mais potencial para Pois, mas investigação daí científica. certo, mas daí a consumires Não, ninguém está a dizer para oralmente. beber. Não, ninguém está a Mas, dizer para beber. mas já houve ideias para isso e acredito Claro que já que deve ter há. havido pessoas que fizeram isso. Eu acho que existe toda uma categoria, toda uma secção no Pornhub sobre isso, de certeza. Pá, não sei. Opa, Não tinha não pensado no façam Pornhub, essas mas agora que coisas. dizes isso. Sim, no Pornhub Nós deve haver qualquer lá. dia. Ah, isso é que era! Irmos para o Andam Pornhub. para aí. Nós. Investigar. O quê? Investigar o Pornhub. Ver o que é que se Epá, consome lá. Não sei, nunca fui. Eu nunca fui lá, tenho curiosidade. Eu sou como aquela De se existe ou não incels ou celibatários involuntários, ou existe apenas homens que odeiam as mulheres? Eu estava a defender que é uma consequência. É uma uma consequência. É uma consequência, eles tornam-se incel porque foram rejeitados e, portanto, em consequência, começam a odiar. Não acho que seja... Não acho que odeiem primeiro e são rejeitados depois. Eu acho que são rejeitados primeiro e odeiam depois. Porque são Epá, mas há tanta mulher neste mundo, há tantas pessoas neste mundo, há sempre mais alguém. Realmente, sempre há mais mais mulheres alguém, do que não- homens, supostamente, não é? As mulheres até deveriam andar mais frustradas do que os homens, porque supostamente há 7 mulheres para cada homem, ou 8 mulheres para cada homem, isso é uma coisa. Eu acho esse número um bocadinho exagerado. 7 Não mulheres sei, para não cada sei. homem. Não sei até que ponto não será real, não sei, tinha que ver números e estatísticas, mas... Eu acho que depois equilibra. Nos nascimentos nascem mais homens que mulheres. Nascem. Nos nascimentos há uma taxa maior de nascimentos masculinos do que femininos, mas que depois acaba por se equilibrar porque também há depois uma maior taxa de morte entre os homens do que entre as mulheres. Na vida adulta acaba Porque por será? equilibrar. Por diversas coisas, ou mesmo por doenças aqueles que talvez sejam mais propícios, e por parvoíces, então tanta Eu merda acho que que fazem, isso não é? vem em primeiro Yeah. lugar, porque eles não pensam. Não Eles chegam à fazem idade depois- adulta. Yeah. Eles fazem e Yeah. depois é que pensam. E se correr mal, olha, não tinha pensado nisto. Yeah. Mas quando uma mulher quer muito um homem, às vezes recorre aos feitiços. E os homens têm muito medo disso. As mulheres recorrem, ou mais frequentemente, Há mulheres, porra, recorrem nunca aos foste à praia. feitiços. Tu nunca foste à praia e não deste caras sim. com uma cena parecia voodoo, com pétalas de rosa Sim. e velas. Eu já ouvi e muita coisa. Ervas. E golfinhos Aqui neste- mortos lá no meio. Sim. Ai, não cheguei a ver. Aqui tanto. há pouco tempo apareceu ali na Ericeira um altar que tinha um golfinho morto lá no meio, sim. Mas ele foi lá parar ou pequenino. meteram-no? Epá, encontraram-no e meteram-no ali. Olha, eu tenho um vídeo, não sei se é do ano passado. E fizeram o quê? Um enterro? Depois não sei o que fizeram aquilo, depois encontraram aquela cena ali, aquele altar, sei lá para o quê, e depois que encontrou, alguém tirou. Mas eu tenho um vídeo, não sei se é do ano passado ou há 2 anos, pá, é do primeiro dia que nós fomos à praia, à Foz de Lisandro, e de repente vê-se que está ali um bicho morto. Estamos a aproximar e eu pensei primeiro, pá, estamos na praia, uma gaivota morta. Não, mas o Gonçalo começou-se a aproximar e percebeu que era um frango. E era um frango grande para caraças, era um galo. Voodoo, Era um galo isso é bué da voodoo. grande. Isso é voodoo, pá. E nós estávamos, pá, eu tenho um vídeo disso. Tenho é de cortar, que eu estou ali de biquíni cheio de solito, não mostro. E aquilo era, e depois era o ser já todo horrorizado. É um frango, porque tem as patas daquilo que tu comes, porque eu gosto de comer as patas da galinha na canja. Também, tem aquela pata que tu horrorosa que tu comes. E era um frangalhão. E não tinha e o velas frango à não foi para volta? ali. Não, Já de não, certeza. já tinha a maré, já tinha sido a maré cheia, aquilo já estava, já se tinha perdido. Não, é que eu já apanhei
No Norte, quando eu era miúda, apanhava muitas vezes lá nas praias do Norte. Não sei se o Norte é mais propício a estas coisas ou não, mas foi onde eu vi mais vezes. Aqui na linha, já apanhei no guincho. Todas as vezes que eu apanhei foi no guincho. Porque, pois não sei. E eu acho que a linha de Sintra é um bocado mais propícia a isso, porque a malta gosta muito de magia e há aquele. Como é que se chama? Monte da O Lua? Monte da Lua há muito associado a um culto mais pagão, não é? Sim. E eles, não sei, nunca lá estive no meio. Tenho muita curiosidade, mesmo muita curiosidade. Aliás, depois no final vou na brincadeira, como é óbvio, mas vou recomendar um livro relacionado com o tema. Livro, sim. que eu comprei durante a pandemia. A pandemia foi terrível. Com a Amazon Prime e pandemia enfiados em casa, eu dava para mim a comprar livros assim à toa. E encontrei um livro em inglês interessante. Achei eu que era interessante, queria perceber qual era, porque já havia outra pessoa a recomendar aquele livro. Então eu fui atrás e percebi que queria perceber, porque dizia que era de feitiços, enfim. Sim. Não é. Mas, Sofia, tu conheces pessoas que acreditam na bruxaria? Ou tu acreditas na bruxaria? Eu sou como aquele provérbio do não há las bruxas, mas espero que las há. Eu respeito. Quando ouço essa do meu respeito, até se me encarquilham os dedos dos pés. Porque eu não sei. Porque é assim, eu acredito nas intenções. Se tu fazes alguma coisa com intenção, sim, com energia e com o teu pensamento muito focado nisso, com energia, pode ter influência nas pessoas. Com a luz ligada. Não, eu acredito que nós somos energia, portanto, sim, é mais ou menos isso. Sim. E acredito nas frequências e que nós podemos alinhar com as frequências de cada ser humano. Portanto, se a pessoa está a fazer seja lá o que for, o ritual que for, até pode ser só acender um pau de incenso, mas enquanto estás a acender o pau de incenso, estás a pensar, tipo, eu quero que ele me proteja ou quero que ele vá atacar qualquer coisa, não sei, pelo sim, pelo não, eu fico pé atrás. Bem, eu acho que há uma... eu preciso de muito boa vontade para acreditar nisso, porque isso é aquela cena que faz-me lembrar muito, é o Dragon Ball, não é? Tipo, vamos a energia vital, eu vou agora reunir a energia vital das pessoas deste planeta para conseguir energia para conseguir derrotar o Freezer, qualquer coisa assim de género, não é? Na verdade, aquilo é uma personificação de energias trocadas, sim. Claro que está ali tudo e mostra a energia, não é? Mas se tu fores falar com uma malta que conhece e estuda e acredita em transição de energias e de dimensões, eles vão dizer que o Dragon Ball era uma explicação sobre a influência que as pessoas têm umas nas outras. Exato, a um alto nível, como é óbvio, então. porque tu conseguias, tipo, aquilo era Reiki Quantum. Reiki Quantum. Claro que sim, então, claro que é. Só que vamos a ver. Depois no mundo real, não é? No mundo sei lá, da física e da química e do não sei o quê. Então, mas a física, eles baseiam-se na física. Não se baseiam. Eles vão falar em energia. É assim, energia tu podes ter energia como calor, energia como trabalho, tens energia centrífuga, são coisas que tu consegues medir. São coisas mensuráveis. A luz é transmitida como ondas e por fotões, são coisas que tu consegues medir, consegues ver. Essa energia de que falam... São vibrações. Eles quando falam de energia é vibração. É energia... Mas então, vibração... Vibracional. Sim, existe a definição de frequência, sim, mas tu pegas em nomes que nós conhecemos da física e vais atribuir essas características a coisas que tu não consegues medir. No dia em que conseguirem, de facto, medir isso, era uma revolução, mas até hoje ainda ninguém o conseguiu fazer. Nós podemos ter... Eles fizeram testes com vibrações. Ou seja, colocaram uma determinada frequência de vibração e colocaram a emanar para um monte de areia
e essa vibração formava desenhos na areia. Sim, Da mesma forma que houve, já não me lembro, um japonês qualquer, um cientista japonês, que fez, nunca ouviste falar, num teste da água, em que ele não é água que tem memória, não, sei. Tem. Ele provou que a água tinha memória. E não tem, que a água não tem memória. Não, provou que a água mudava de acordo com as palavras que tu dizias à água, ou seja, os cristais da água modificavam-se. De acordo com a vibração que tu estavas a emanar para o copo de água. Imagina, era um copo de água que estava a ser insultado, basicamente. Sim. Tinha energia negativa, tu és uma merda, não vales nada, whatever. Como se fosse uma pessoa. O copo de água era como se fosse uma pessoa e estavam a insultar e a fazer bullying a esse copo de água. Basicamente. E o outro só emanavam energias positivas no sentido de gosto de ti, ou tu és incrível. E os cristais da água... Quais cristais modificaram-se. Os cristais... A água, se tu fores ver as moléculas e os cristais da água, no microscópio tu vais conseguir ver. Isso, e eles modificaram-se, eram diferentes. Se eles modificassem, era outro composto químico. Não, era só água, eram iguais, era água do mesmo jarro. Se tu modificas, vai lá, se entrares no campo da química orgânica, se tu consegues estar ali a modificar ligações, tens outro composto. Eu já tinha ouvido falar disso e não é... não saber o nome de cor, porque isso já me passou várias vezes pelos olhos. A homeopatia assenta sobre esse princípio de que a água tem memória. Mas é um princípio que tu não consegues replicar. Eu já tinha ouvido falar dessas experiências, mas não é porque uma pessoa fez essa experiência e conseguiu mostrar um determinado resultado que aquilo se torna verdade. Tu tens de conseguir replicar. E essa do água tem memória, tu não consegues replicar. A água, vamos para uma cena absurda. Olha a água benta. Como é que tu explicas a água benta? O que é que tu achas que é a água benta? A água benta não tem nada. É água abençoada. A água benta já passou pelas nossas sanitas, não é? Já houve pessoas a cagar lá em cima. A água lembra-se que lhe cagaste em cima. A água não se lembra disto, não é? E estamos a falar de... Não sei. É preciso ter... Eu acho fascinante. Não, eu acho estas coisas todas fascinantes e as cenas da bruxaria, a minha avó, principalmente a minha avó materna, eu fui percebendo ao longo do tempo que ela era muito crente também nestas coisas da bruxaria. Eu acho que antigamente era muito, tipo, não te dizia para quando fosses à rua cruzar os dedos? Por causa do mal olhado? Sim, e hoje havia sempre muitas rezas e eu tenho ideia que a minha avó... a cruzar, ou cruzar as pernas, ou cruzar os braços, para como é que se diz? Para cortar a energia. O mal olhado. O mal olhado. E os gregos também têm aquela cena do olho, aquela cena azul também por causa do mal. O olho gordo. A cena do mal olhado. E a minha avó, eu sei que ela, pelo menos em 2 vezes, deve ter gasto dinheiro com cenas de bruxaria. 2 situações. Uma delas, eu no episódio passado, eu falei de que o meu avô teve muitas depressões. E ela, a determinada altura, foi um bruxo. Que ele, não sei se acho que era um bruxo, em que ele fez-lhe uma cena qualquer com umas ervas de um saquinho que ela tinha de fazer, e já não sei o que ela tinha de fazer o saquinho, só que acho que ela abriu o saquinho, e a minha avó tinha uma casa, ela alugava quartos, tinha uma casa com muitos quartos, ela alugava quartos, estava lá outra senhora, que ela assim, eu lembro-me delas a discutirem, você foi abrir aquilo e ele faz aquilo com as rezas, isso agora já não vai funcionar. Bem, aquilo tornou-se ali toda uma cena. E essa foi uma das situações. Houve outra situação que eu sei que ela deve ter ido à bruxa, porque o meu tio materno, ele envolveu-se com uma mulher casada e destruiu ali um casamento, mas depois casou-se com ela. E a minha avó... Mas isso é o prato do dia hoje em dia. Não, mas a minha avó nunca aceitou. A minha avó... Porque ela era casada? Porque era já uma mulher casada, era uma mulher mais velha. E a minha avó nunca aceitou essa cena, e eu sei que houve ali determinado momento que eles não se falavam e que ela foi fazer uma cena qualquer em que teve de meter
também um saquinho ao pé de uma árvore e dizer umas rezas. Então ela era muito dessas coisas. Aquilo para ela era uma crença. Sim. Eu acho que no tempo das nossas avós, claro que ainda existem, de certeza que existem. Eu lembro-me de trabalhar num centro de escritórios como recepcionista há muitos anos, aqui em Cascais, e um dos gabinetes era ela. Nunca cheguei a perceber muito bem o que é que ela fazia lá dentro, mas eu tinha que certificar no final do dia que todas as portas estavam trancadas, porque eu era a última a sair. E então eu batia para perceber se estavam em consulta. Se não respondessem, eu tinha que abrir a porta e tentar perceber se estava trancada ou não, porque às vezes as pessoas esqueciam-se. E cada vez que eu abria, eu tinha que respirar fundo. Porque, para já, o ar era muito cheiro a incenso. E depois tinha muitas luzes e muitas pedras... como é que se chama? Aquelas pedras de sal dos Himalaias, sabes? Que são candeeiros. Sim. Tinha vários. Sim. E muitos véus e depois tinha... Portanto, eu acho que ela era cartomante ou... Sim. Não sei. Mas o que é certo é que aquela senhora não parava. Ela só dava consulta. Sim. Ela só dava consultas 2 vezes por semana no escritório. E aquilo era um entra e sai. Sim. Inacreditável. Sim. Eu não faço ideia quanto é que ela faturava, mas ela tinha um clientela. Sim. E estava horas. Ela estava lá horas com as pessoas. Isto hoje em dia, eu acho que as pessoas não falam disto abertamente, porque eu acho que ainda E ela tinha um ar há muitas assustador. pessoas. Eu tive uma cliente que dizia que era bruxa. E ela era de facto um bocado assustadora e com muito pouca higiene. Aquilo era uma coisa muito esquisita. E ela dizia que fazia... Esta era uma tia bruxa. Ela dizia que tinha clientes como o Rogério Samora e outros que tais, e ia lá toda a gente dizia ela. Não sei. Okay. Depois havia pessoas que tinham medo de lhe cobrar dinheiro, porque como ela dizia que era bruxa, tinham medo de que ela lhes Claro, porque as pessoas que consultam essas pessoas acreditam, não é? E se acreditam para o bem, também acreditam para o mal. Apenas ninguém faz uma macumba tipo ao Putin ou para o Trump, não é? Ai, olha, se as vibrações existem, eu emano as minhas para eles. Não está a funcionar, Sofia, não está. Estou sozinha, eles têm muita força. Não pode ser, não acredito. Temos que nos juntar, temos que fazer uma corrente. Nunca ouviste falar? Uma corrente de energia. Exato, durante a pandemia diziam que iam fazer correntes. Já houve alguma corrente que tenha funcionado? Pá, digam-me, comprovem que funcionou. Não faço ideia. Desde que não faça mal, por mim está tudo bem. Mal às pessoas erradas, claro. Bem, mas isso aí não fica um bocado em aberto. Daí o grande medo que sempre houve das bruxas, desde sempre, é o facto de elas poderem ser estar um bocado fora de controle, não é? Que elas podem fazer bem ou mal a quem elas queiram. Portanto, o medo não é esse. Ou o medo é o medo da mulher independente que responde muito. Também pode ser isso, e que não tem medo de nada. Normalmente as mulheres divorciadas ou as mulheres que nunca se casaram e que estão a viver na montanha e que têm muitos gatos são sempre associadas à bruxaria e ao misticismo. Ainda os homens já não tanto. E os homens, não sei, se calhar se fores para meios mais pequenos, das duas uma, ou és prostituta ou és bruxa. Não pode ser uma pessoa normal. Estás a viver sozinha, com duas gatos. ao mesmo tempo. Não recebes visitas, das duas uma. Tu não és normal, não estás integrada na sociedade, portanto tens que ser ou bruxa ou prostituta. Nós, agora que estivemos a ver isto, eu mostrei-te um livro que acho que tu não conhecias. Nada, que era não fazia ideia que existia, mas fica fascinada. É o Malus Maleficarum, que é o Martelo das Bruxas, que foi um livro que saiu pela primeira vez em 1486. E é talvez um dos principais livros da Inquisição. 200 anos depois saiu um compêndio, que é o Compendium Maleficarum, em 1608, que apanha ideias deste primeiro livro e adiciona umas novas. E tem coisas extremamente interessantes. Isto é assustador. Esta cena do martelo das bruxas é a cena é o máximo de superstição e máximo de medo
Sim. do sexo feminino. É o máximo incel. Incel máximo Por parte do era masculino, este sim. gajo, este monge. Porque tem Eu coisas acho- como... Não, mas sabes que mas antes de avançares, eu acho interessante que a primeira parte diz que das 3 condições necessárias para a bruxaria são Sim. o diabo, portanto, aham. os católicos acreditam, a Eu bruxa tenho e ali, a eu não premissa. sei se conseguem ver, mas eu tenho ali o meu Tens o diabo. bafometa ali atrás. Tenho. Então não és crente e tens o diabo em casa. Não és crente em Deus, mas és crente no diabo. Cuidado, Yeah. não digas isso a muita gente, as pessoas ficam com medo. Eu sei. É isso que eu quero. É estratégia, não é? É a estratégia. Então, é o diabo, a Sim. bruxa e depois, isto é a cereja no topo do bolo para mim, a permissão de Deus Todo-Poderoso. Ah, Ou seja, o que eles querem dizer é que isto só vai existir e só vai funcionar se Deus permitir. Mas se Deus permitir, está tudo bem, não é? se Deus permitir, pois. Então, Como é mas isso não é contraditório? Exato! Isto começa logo, é a primeira parte introdutória. Então Das é a 3 vontade de Deus. condições necessárias para a bruxaria é o diabo, a bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso. E a bruxa? Se Deus permite- É a bruxa, sim. A bruxa, sim, é sempre uma mulher. Eles nunca veem. Mas também existem bruxos. Não percebo porque é que aqui nunca falaram em homens. São sempre as Não mulheres falam que estão porque aqui em há causa. há uma altura em que ele explica o porquê, em que ele diz que começa logo na origem da mulher, porque a mulher foi feita a partir da costela mais curva de Adão. Então, como é a costela mais curva, é a Torcida. costela mais torta. Então, ela, se por natureza já vem torta. Me diziam muitas vezes: tu és mesmo torta. Portanto, é isso, né? Portanto, nós somos a peça mais defeituosa de Adão, somos nós. E por isso é que nós temos. Ele depois fala muito das mulheres quando choram, que não há nada mais maléfico do que uma mulher irada, e quando as mulheres choram. Raramente aquilo é verdadeiro, muitas vezes é manipulador. Portanto, As lágrimas de esse senhor. crocodilo, não é? Eu Coitado. acho que Quantas esse vezes é que ele foi monge- rejeitado pelas É mulheres? isso. O problema dele foi esse. Eu acho que o senhor fazia-lhe falta, era uma companhia feminina. Se ele tivesse tido mais Mas se companhia era monge. feminina. Ai. Mas se ele era Bem, monge. mas não isto tinha é o como, problema não é? da Igreja Católica, não é? Eles próprios criaram esse problema para eles próprios, não é? Que ideia, qual é a cena das pessoas não poderem ter vida sexual? Esse é um problema Sabes que eles que eu acho- criaram. Pois, isso vai nos levar para outro tema, que é a origem da religião, não é? E como é que Bem, eles mas isso moldaram ainda é mais essa vasto. Assim, religião. não podemos dispersar assim tanto, Sofia. Não. Mas resumidamente eu acho que começa por aí, porque eu sublinhei, não consegui ler tudo, como tempo Não na dá. minha. São muitas páginas. Tu só me mandaste uma parte, mas eu encontrei o livro integral e são realmente muito. muitas páginas. São mais de 200 páginas, acho eu. E eles começam por dizer, fazem aqui uma nota introdutória, que tudo começou porque o homem, supostamente, o Neandertal, não tinha função propriamente dita. Os próprios homens nem sequer percebiam como é que a mulher conseguia conceber. E era essa a grande vantagem sobre os homens. Portanto, as mulheres eram vistas como deusas. Sim, E a partir do sim, momento em que são sim. vistas como deusas, eles têm Sim. medo. Porque acham que são inúteis. Eles só serviam para caçar. depois sim, o eles resto- também não percebiam o que é que era a concepção, sim. Não tinham a mínima noção. Tanto é que ainda existem povos, como o povo, nem me lembrava, mas foi muito bem lembrado aqui, o povo Maori, da Nova Zelândia, que existe. Eles dão como exemplos de culturas em que ainda é a mulher que comanda, por assim dizer. Os povos pigmeus, na África, Ásia e Oceania, ou seja, Sim. na Austrália também deve haver, mas mais na África, provavelmente, e especificamente o povo Maori, em que havia igualdade de género. Eles sempre foram conhecidos por... não havia... Ninguém era mais do que ninguém. O princípio, E ele faz alguma eles- observação em relação a isso? Então, também são povos que não acreditam em Deus, não é? São povos que não são católicos. Isto é uma nota introdutória, não sei se não será do tradutor.
porque eu apanhei a Se calhar lista porque eu já diagonal. estou a ver aí demasiado o conhecimento de povos muito distantes. Mas o que ele defende, ele ou ela defendem, é que tudo começou pela inveja do útero. Ela coloca entre aspas. Mas tudo começa pela inveja do útero, que o homem não tinha essa capacidade. Que é o Nem criador sabia de como é vida. Sim, nem sabia como é que isso acontecia. Eles não tinham a mínima não. percepção. Mas é Achavam. o útero é de facto é a criação da vida, não é? É dar-te uma certa posição de divindade. É poder, sim. E acaba tudo por ir por aí, é a inveja de não ter esse poder. Mas as mulheres não conseguem, a não ser obviamente com inseminação artificial, ter filhos sem um homem, não é? Sim, exato. São uma equipa, complementam-se. É só uma parvoíce. É só aquela sensação. É só o ego masculino a dizer elas são mais do que eu, porque são mais autónomas do que eu e não precisam de mim para nada. Basicamente é isso. Yeah. E é muito engraçado, porque aquela cena, ainda há pouco tempo estive a ouvir porque é que nós mulheres é que temos de estar preocupadas com contracepção quando nós só estamos férteis um dia por mês e eles são férteis todos os dias. Sempre. Yeah. Todos e conseguem, e não só, e conseguem controlar para onde é que vai. Que tu não consegues controlar quando é que soltas um óvulo, não é? Sim. Mas há uma teoria que diz que é o óvulo que escolhe o espermatozoide. É o óvulo que escolhe. O óvulo escolhe sempre o espermatozoide mais forte. Não sei como é que aquilo acontece lá dentro, mas supostamente ela escolhe sempre, de todos, ela vai escolher sempre o mais forte e o que tem mais potencial para mas isso não é uma vingar. Não é causa e efeito? Não é causa e efeito, não é tipo, nós vários chegam lá e nem todos entram, não é? Pois não, porque eles também não são todos iguais e há uns que, é assim, também há muita variação o óvulo, também em determinada altura tem ali uma capa mais rígida. No final do ciclo, o óvulo supostamente dá sempre origem à rapariga, porque já tem o folículo dele está mais... No final ou no início? No final. Tenho ideia que é Eu li que era no final. Eu tinha ideia que era no início, que até a maior parte das vezes... Pá, eu agora já não me recordo. Eu tenho ideia que eu tive a ler isso há pouco tempo. Acho que tinha ideia que quando a fecundação é feita até mais acima no canal, quando ainda nem chegou ao útero, que normalmente... Olha, já não sei, temos de fazer episódio sobre isto. Porque eu acho que também tinha lido qualquer coisa assim, para tu, a probabilidade de teres os rapazes aumentam. Yeah. Sim, a probabilidade de teres rapaz... Ou seja, a viagem tem que ser mais curta para ser rapaz do que para ser... Até nisso nós somos mais fortes. Não, é isso. Eles são mais rápidos, os espermatozoides Os espermatozoides na origem a rapazes são mais rápidos, mas duram menos tempo. Os espermatozoides na origem a raparigas são mais lentos, mas são mais resistentes e conseguem durar mais tempo. É qualquer coisa assim. Pois, mas se assim for, não quero Os masculinos morrem mais depressa. Mas se for assim, teria que ser... Pois lá está. Mas se aguentam mais tempo lá dentro... Os femininos. Os epá, não sei. Temos de pedir à bruxa. Temos de pedir à bruxa para fazer isto. Olha, isto agora faz... Estávamos aqui a ver coisas que eu também queria falar desse livro aí do Martelo das Bruxas. Mas agora não encontro. Digital é mais difícil. Tu leste, eu li uma parte, eu agora já não sei se era do Martelo das Bruxas ou se já era do Compêndio Maleficarum, que era como é que as bruxas se reúnem no sábado, como é que elas se reúnem nas reuniões que elas fazem. Não cheguei a essa parte. E tu sabes como é que elas se reuniam? Como é que tu... Não é fácil, porque assim eles dizem que elas reúnem-se à noite, as mulheres reúnem-se à noite, e isto são mulheres, isto aqui é muito mais no foco das mulheres. Elas reúnem-se à noite e muitas vezes é por sonho. A mulher teve o tempo todo a dormir na cama dela, mas ela conseguiu, pela mente, está escrito, ela conseguiu se reunir. A minha teoria está certa. Ou então, nós somos energia. Isso é a mesma coisa que fazes meditação. Quando tu fazes meditação, tu sais do corpo. Eu pensei logo nisso. Eu já sei, olha, assim vai falar da meditação, assim que eu falar disso.
argumentação. Está certo. A mulher teve a noite toda a dormir, descansada. E o outro cabrão achou que ela tinha ido ter com as bruxas. Até teve a dormir. E depois e se calhar por isso é que eles têm medo quando elas falam durante o sono. Mulheres que falam durante o sono, cuidado. Os vossos maridos já devem estar a achar que vocês são bruxas. É isso. E também pode acontecer aparecer uma cabra que as leva, um bode que as leva. Mas ou foi ele que constatou isso, ninguém lhe contou, certeza, não é? Como é que ele constatou isso? Ele diz que recolheu. Eu acho engraçado, porque esse livro até tem uma linguagem quase científica, não é? A forma como ele fala parece. Em 1480. Ele diz que falou com imensas fontes fidedignas. Que ele assume as fontes fidedignas que ele entende, não é? Claro. E ele diz que aquilo é assim, que são poucas as mulheres que ele aceita como sendo mulheres boas. A maior parte delas está mais suscetível a isto porque são um sexo muito mais frágil, muito mais fraco. Então não é, claro que é. Portanto, estão muito mais suscetíveis a este tipo de coisas. E depois mulheres que respondem demasiado. Essa são coisa bruxas, de mulheres que falam muito, são bruxas também. Está tudo explicado, vive sozinha. As mulheres, como estavas a dizer, que vivem sozinhas. Eu sou uma bruxa. És uma bruxa. Mas não vives no meio sozinha, do mato. tenho 2 gatos. Tenho 2 gatos. E já tive 3. Mas andas a recolher plantas aí na rua? Às vezes, quando curto, trago. Olha, vê lá, olha que isso é perigoso. Eu reconheço, eu percebo um bocadinho de plantas. Não, estou a dizer o perigoso, estou a dizer no sentido destes Mas tu achas gajos. que os meus... Eu acho que o meu vizinho da frente, que já tem uma certa idade, eu acho que ele tem medo de mim. Conta-me, porquê? Porque eu vivo sozinha e ele deve achar muito estranho uma pessoa da minha idade viver sozinha. E ele vive com alguém? E como eu não recebo muitas visitas, eu vivo com a mulher dele. A mulher adora-me, mas ele tem um certo respeito. E ele vê-te como uma má influência? Será? Não sei, não percebo. Eu não tenho papas na língua. Qualquer coisa que não gosto eu digo-lhe, não tenho problema. Para mim a idade não é um posto. E ele está habituado a que seja. Podes imaginar a reunião de condomínio. Mas depois fazemos um episódio só sobre isso. Temos de fazer um episódio de reuniões de condomínio. Temos histórias para contar. Isso tem que começar a anotar. Eles aqui neste livro também notei que eles têm as mulheres que eles odeiam especialmente, porque estamos a falar em 1400, 1500, a altura em que não havia propriamente o Serviço Nacional de Saúde, não é? Havia os curandeiros, não é? É isso, as pessoas recorriam muito a curandeiros, a estas mulheres que já sabiam, nós sabemos que as plantas, muitas delas têm princípios ativos que ajudam com dores de barriga, até com efeitos abortivos. Então ele odiava em especial as parteiras, porque elas... pois eu reparei que havia muito foco nas parteiras, sim, que eram tipo as bruxas, não é? Porque elas ou podem dar substâncias que fazem com que um bebê morra, ou então elas próprias tiram o bebê, ou comem-no. Ele fala disso, elas comem os bebês. Falha-me Deus. Ou então, eles há pessoas a comer a placenta odiar. hoje em dia, portanto eu já não digo nada. O que tu te foste lembrar-se. Eu acho que às vezes tu lembras-te de coisas só para me estressar hoje. Só para me estressar. É um facto. Existe uma pessoa famosa das redes e da televisão que fez isso. A Jéssica Ataíde. Ela diz que fez isso. Ela diz que bebeu ou comeu, nem sei como é que aquilo se faz. A placenta. Por muitas maneiras. Porque eu odeio estas coisas, mas eu depois vou ver como é que fazem. Ai, não! Eu quanto menos souber, melhor. Não, ou fazem batidos. Nojo. Ai, já me estou... Há quem faça batidos, eu acho que é nojento. Aquilo é um resíduo... E misturam com o quê? Com matcha? Talvez. Estou arrepiada. É que a placenta vai para a parte dos resíduos tóxicos. Tu tens mesmo de deitar aquilo fora. Aquilo não é para consumir. Aquilo ou fazem batido
ou secam e trituram e tomam com pó, ou fazem tipo comprimidos e tomam aquilo. Proteína. Mas, Proteína é de certeza. Pois, mas o ser humano não necessita disto. Nós, amigas, nós não somos os girafas, né? Em que a girafa acaba de parir e ele tem de se levantar em 5 minutos e fugir. Não somos, nós não necessitamos de consumir a placenta. A placenta é um resíduo tóxico, é para deitar fora, não é para guardar, tá? Aviso. Não façam, por favor, não peçam isto, nem... E acontece muito em bloco de partos, as pessoas exigirem isto, mas isto tem de ir à aprovação. Pá, e muitas vezes eles também atrasam aquilo de certeza, porque sabem que aquilo não faz bem. Não tem validade, Aquilo é para deitar fora, aquilo não é para comer. Pá, faz muita confusão, a sério. Por mais natural que eu seja, esse é o meu limite, ok? É o meu limite. Não, nunca na minha vida. E sangue menstrual, há quem beba sangue menstrual porque descobriram que agora tem propriedades curativas para cancro. É assim. Nós estamos a chegar a um extremo. Pronto. Entre placenta e sangue menstrual, venha ao diabo e escolha. Vamos meter o diabo na história, pronto. Se calhar o sangue menstrual se calhar não é tão mau como a placenta, né? O sangue menstrual. Estás-me a dizer que a urina é ótima para beber, não? Não, bolas, não, são coisas. Não, claro que mas não. Há quem mas o faça sangue menstrual também. Dizem porque tem uma taxa muito maior de células staminais. Portanto, poderá ter muito mais potencial para investigação científica. Certo, mas daí a consumires? Não, ninguém está a dizer para beber. Não, ninguém está a dizer para beber. Mas já houve ideias para isso e acredito claro que já deve ter havido pessoas que fizeram isso. Eu acho que existe toda uma categoria, toda uma secção no Pornhub sobre isso de certeza, pá, não sei. Não tinha pensado no Pornhub, mas agora que dizes isso. Sim, no Pornhub nós deve haver qualquer lá. dia... isso aqui era! Irmos para o Pornhub. Investigar o Pornhub, ver o que é que se consome lá, não sei, nunca fui. Eu nunca fui lá, tenho curiosidade. Eu sou como aquela. Já fui a sex shops muitas vezes, mas ao Pornhub online, confesso que nunca me chamou. Nunca foste? Não é cena que me cative. Não posso ter fetiches para tudo, não é? Minha gente, tenham paciência. Aquilo depois tem de ser muito bem escolhido. É que não vamos entrar por aí. Não faço ideia, nem sei se quer saber. Estou como aquela do... Não sei, tenho raiva de quem sabe. Não, entras em modo anónimo. E vês. Tem que ser, sim, criamos uma conta anónima. Sim, não vais deixar o Google saber, sim. Não vais guardar no Google as depois começa a vir tudo... Depois não param os pop-ups de anúncios. Mas olha, isso também... Estás a apontar temas. É que nós podemos um dia também falar por causa da pornografia. Eu acho que é um tema de sim, isso. Eu também sem dúvida. Mas não vamos afastar do tema das bruxas. Não fica já a achar que nós vamos falar mas olha, eu encontrei o capítulo que tinha sublinhado. Que diz... Que tipo de mulher é supersticiosa e bruxa mais que qualquer outra coisa? Qual? Para além das parteiras. Eu vou ler o parágrafo todo seguido. E quanto à nossa segunda investigação, porque houve uma investigação sobre isto. Sempre. Quais classes de mulheres são mais supersticiosas que outras e estão infectadas pela bruxaria, como se isto fosse um vírus. Adoro. Deve-se dizer, como se mostrou no estudo precedente, que 3 vícios gerais parecem ter um especial domínio sobre as mulheres más, a saber... Atenção, mulheres, se vocês têm estas 3 características, já foram. Vou já escrever. A infidelidade, a ambição e a luxúria. Portanto, inclina-se mais que outras à bruxaria aquelas que mais se entregam a estes vícios. Além do que, dos 3 vícios, o último é o predominante, portanto, a luxúria. Sendo as mulheres insaciáveis. Portanto, mulheres que gostam de sexo e estão bem resolvidas, o vosso problema é serem bruxas. Daí que entre as mulheres ambiciosas, ambiciosas é lindo, resultam mais profundamente infectadas aquelas com temperamento ardoroso para satisfazer, com temperamento com mais ardor, com mais fulgor. Mais fogosas.
Sim, sim. Para satisfazer seus repugnantes apetites. E essas são as adúlteras, as fornicadoras e as concubinas do grande, que eu nem sei o que é o grande. É o diabo. Ok. Porquê é que eles tratam o grande como se ele fosse realmente? É por ter medo? É por medo, não por admiração? Concubina, não sabia que o diabo tinha concubinas. Agora, bem, mas como se diz na bula papal, uau, isto diz na bula papal, existem 7 métodos por meio dos quais infectam de bruxaria o ato venéreo e a concepção do útero. Primeiro, levando a mente dos homens a uma paixão desenfreada. Ok, lá está. Certo. Segundo, obstruindo a sua força de gestação. Portanto, elas conseguem controlar. Mas isso é natural, não é? Se tu conheces o teu ciclo menstrual, tu sabes quando é que podes engravidar. Mais facilmente, sim. Não é? Terceiro, eliminando os membros destinados a esse ato. Eles acreditam que a excisão. A excisão, sim. Quarto, convertendo os homens em animais por meio de artes mágicas. Ainda anteontem converti o Sérgio numa cabra, foi. Dá-me de jeito. Não Quinto. Dava, depois caga pela casa toda e não me dá jeito nenhum. E faz muito barulho, não é? É. Quinto, destruindo a força de gestação das mulheres, outra vez. Sexto, provocando o aborto. Isso é horrível. São tudo para... Estou a imaginar isso tudo. Sétimo, oferecendo as crianças aos demónios. E vou ficar por aqui. Lá está. Porque isto, de facto... este livro é fantástico. Eu acho engraçado essas características que ele deu do que é que torna uma mulher mais perigosa, a cena da luxúria, da ambição. São tudo características masculinas e que nós queremos nos homens, não é? Qualquer mulher que tivesse intenção de também ser como os homens, talvez andar não será a comer por acaso quem luxúria... Sim, não será por acaso luxúria um dos 7 pecados mortais, não é? Sim, mas já é só chato quando é para as mulheres, porque nos homens a gente até aceita. Caraças, aceitas porque o homem nada. O homem tem de espalhar a sua semente, é o seu propósito de vida, é espalhar a sua semente. Pois é a única função que ele tem. Eu acho que eles chegaram a essa conclusão. Já que não conseguem conceber, então a única coisa que eles podem fazer é espalhar a semente. Mas para eles isso já não é pecado. E essas descrições que tu aí deste da excisão e do... Sim. Eles de facto mutilavam úteros e tudo mais, né? Eles faziam coisas absolutamente inimagináveis. Fez-me lembrar, eu era miúda, isto ainda é anos 90, em Lisboa houve uma exposição que foi o Museu da Tortura, que me marcou para a vida. Isso existe? Eu nunca... Existiu o Museu da Tortura, eu fiquei marcada para a vida. Aquilo era uma exposição absolutamente fascinante, mas horrível. E aquilo tinha... Foi a primeira vez que eu vi uma dama de ferro ao vivo. E aquilo tinha lá uma data de instrumentos de tortura da altura da Inquisição, para homens e para mulheres. Atenção, a Inquisição foi daí que nasceu o sadomasoquismo. Pois, mas não é... Calma. Eles tinham cenas que eu nunca me esqueci. Eles tinham uma coisa para arrancar seios, que eram umas cenas de ferro, e que eles depois torciam para arrancar seios. Aquilo era horrível. Estou literalmente arrepiada. Só imaginar a dor que deve ser. Eu nunca mais me esqueci. Aquilo tinha cenas de cortarem pessoas ao meio, de prenderem com uma perna em cada sítio e cortá-las ao meio. Aquelas cenas de esticar, eles tinham lá aquela cena de esticar a pessoa até conseguir deslocar os membros todos. E tudo, isto vinha tudo das cabecinhas. E era real, foi utilizado, não é? Real. E tudo do fruto destas cabecinhas cheias de medo e superstições da Igreja Católica. Porque nós estamos... Claro. Nós, vamos lá ver, isto é tudo da Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica nos últimos anos, nas últimas décadas, tem feito aqui uma boa operação de charme. Porque quando nós vamos ver tudo o que aconteceu... Este último Papa conseguiu fazer. Sim, mas mesmo os outros anteriores, é o João Paulo II, desde a Segunda Guerra Mundial. O Papa da Segunda Guerra Mundial era nazinho.
Então, mas este último, antes do Papa O Francisco, Ratzinger. também era. Sim, também era. Sim, mas não era. Sim, mas pronto. Não teve durante a Segunda Guerra. Quer dizer, se calhar teve, não sei. Já são tão velhos. Eles eram já muito sobreviveram velhotes. às guerras todas. Eles eram muito velhotes. Mas antes disso, tu vais ver toda a história da Igreja Católica e isto é de arrepiar. Mas é graças a livros como este, O Males Maleficando, graças à Inquisição, que nós, hoje em dia, temos música metal. É? Se não fosse isto, não havia o que tu não tinhas de música, o que não tinhas de filmes. Há filmes tão bons, mas é tão assustador. Mas Não, eu acho super fascinante. quero dos filmes de terror sem isto, A capacidade, sem a sim, realidade. a capacidade de maldade do ser humano é extraordinária. Eu vi um filme que andava para ver há imenso tempo, que é... que vocês, eu acho que vocês na Sala Azul até fizeram um programa sobre este Qual? filme. É aquele filme em que ela é uma robô, uma mulher robô e que serve para... A Companion. Vocês O fizeram um programa Companion. sobre... Sim, o Companion, sim, também é o da Megan Fox, mas o Companion é diferente. Não viste o da Megan Fox também? Não, Só o não. Companion é que viste. E o Companion fui eu engano, porque se eu soubesse que era aquilo, eu se calhar não queria ver. Porque eu demorei a perceber que a rapariga não era uma rapariga, era um robô. Então, mas não- ela não- logo no início ele não está a te- programá-la. Não, olha, devia estar distraída então, porque eu não me apercebi no início do filme que ela era um robô. Só mais tarde é que percebi. E as atrocidades que ele lhe faz e o propósito que ele teve depois, não é? Sem ser spoiler, mas o propósito dele de utilizar só podia vir de uma mente masculina. Eu não acredito. Quer dizer, eu não estou a dizer. Não estou a fazer Achas que as minhas mulheres não são santas. capazes de tanta maldade? Acho quando se querem vingar. Eu acho que quando provocam, conseguem ser piores. Não são todas, assim. mas têm um sangue frio que eu acho que alguns homens também não conseguem ter. Eu acho, sim, e nisso concordo. Então, mesmo na Igreja Católica e de freiras, tu já conseguiste resquícios de com espadas, não é? malvadez. Sim. Pá, completamente fora. Houve lá, ainda há poucos anos, a cena das lavandarias na Irlanda, as lavandarias em que eles... O que consistia nas lavandarias? Eram cenas católicas geridas por freiras, em que tu enviavas para lá as filhas grávidas, que raparigas que tinham engravidado, tu enviavas para lá e elas eram escravizadas na mão destas freiras. Eles encontraram há pouco tempo, a igreja lá na Irlanda teve de vender parte do seu património e eles encontraram um campo cheio de cadáveres de bebés e de mulheres. Eram tudo raparigas que foram enviadas para estas lavandarias e que não tinham qualquer tipo de cuidados médicos e que eram escravizados. Há um filme do ano passado com o Cillian Murphy, que eu agora não me lembro do nome, que é mais ou menos sobre isto, só que ele não se foca tanto na cena das lavandarias. Pá, isto são coisas recentes. Eu não estou a falar de tempos de Inquisição, neste momento. Estou a falar de coisas que aconteceram até maldade 1990. A maldade Sim. está em todo lado e perdura e Sim. nunca vai acabar, eu acho. Porque o ser humano tem essa capacidade. Quando se sente intimidado ou quando se sente na mão de baixo ou quando se sente ameaçado, desperta. Ou É o medo. Quando Na verdade, é o medo. quando tu assumes que a tua religião é certa, quando assumes que aquilo em que tu acreditas é que é a norma, quando os outros é que são As verdades absolutas, não é? Sim, os outros é que estão errados, os outros é que são os hereges. Olha, no Conclave ele fala sobre isso. Que as verdades absolutas que levam-nos ao erro. Há um discurso dele. A falar do conclave, nós fizemos uma votação no Instagram sobre qual seria a papisa ideal e ganhou a Ficaste surpreendida Gillian com o Anderson. resultado? Não, Ficaste? era... Eu também não. Não, era o... Claro que não. Para mim é a deusa, portanto. Sim. Era a Angelina Jolie, a Jane Fonda, a Meryl Streep e a Gillian Anderson, claro. Sim, claro, sim. Não é assim tão claro, mas nos dias de hoje eu acho que ela
Ia ser É incrível espetacular. lá. Ela é Sim. espetacular. Especialmente agora que ela está aí toda ativa na sexualidade. Havia de ser bonito. Sim, sim. Eu andei eu não tive também muito tempo para estar a explorar este tema, porque este tema é muito rico, mas lembrei-me também de filmes bons que eu vi recentemente, ou lá nos últimos anos, sobre bruxaria. Há Eu vários, já tenho. se fizeram muitos ao longo do tempo. Fizeram-se muitos. A mim eu lembrei-me logo de uma série que foi o Penny Dreadful com a Eva Green. E ela há uma altura em que ela. Isto também apanha muita coisa de vampiros e cenas Pois, assim não vi. sobrenaturais. Tudo o que tem vampiros eu saio fora. Mas tem mais coisas. Há uma altura em que ela está lá com uma bruxa e ela aprende coisas com uma bruxa. E a bruxa não era mais do que pá, uma mulher que. Oh, gata, não é para me morreres o fio do microfone, estás a ver? Não era mais do que uma mulher que conhecia as propriedades que algumas plantas podiam ter para curar doenças e que tinha provocado alguns abortos a mulheres que a tinham procurado. Só que a partir do momento em que ela se torna uma ameaça, toda a gente lhe virou as costas e acabaram por queimar a bruxa. Então acaba por te abordar a cena da caça às bruxas. E tens outros filmes, eu apontei aqui 2 filmes que eu acho interessantes para as bruxas, que foi um que saiu para aí há 2 anos, que até é com o Carloto Cota, aquele ator português, que é o You Won't Be Alone, que é um filme, tipo, não sei se é da Macedónia, pá, é muito giro. É a cena das bruxas, como aquela bruxa que consegue mudar de corpo, entrar no corpo de outras pessoas. E escrevi aqui também o do Robert Eggers, o The Witch, com a Anya Taylor. Anya. Ih, que de falha. Não sei. Não, Como é que se eu chama? sou péssima em nomes. Eu nem tento. Eu já estou na fase da minha vida que Anya eu já nem sequer Taylor-Joy. tento. Não, Anya eu tenho que ir. Taylor-Joy, Não que consigo. agora, assim, que é bem conhecida agora, deve ter sido o filme que ele lançou, o The Witch, que é numa altura, já é nos Estados Unidos, naquela altura mais vitoriana, que também muito... Vitoriana, será que é isso? Deve ser. Também muito religiosa, muito crente, e é uma família que é excomungada e vão ali para o pé da igreja e ela acaba por começam a dizer que a miúda é bruxa e é muito Mas giro. porquê? Porque é diferente só. Não vi nenhum dos dois. Porque ela se calhar era uma miúda gira, era uma miúda que talvez chamasse mais atenção e criou ali muita desconfiança. Os homens. Pois, mas não, aquilo tu percebes que acaba só por vir de... Foi como a cena das bruxas de Salem, todos aqueles julgamentos em que também mataram uma data de pessoas por causa da bruxaria. Ali não havia bruxas, as pessoas é que tinham determinados interesses e acabavam por acusar outras e por matar outras pessoas. Porque até há uma coisa que diz aqui no Malus Maleficarum, acho eu, em que tu há formas de poderes não ser acusada como bruxa. De uma das formas Bem, isso é o confessares. Tu confessares. Ok. Tu de facto confessares, ou então... Mas confessar o quê, coitadas? Pois, ou então indicares outras pessoas que estavam nessas reuniões a que tu ias. E tu quando vais ver os filmes sobre as bruxas de Salem, é muito isso. Há um filme com a Winona Ryder em que elas, para se livrarem das acusações, acusam outras pessoas. Sim, a Winona Ryder fez um filme de bruxas também, sim. E não só. Nunca viste esse? Eu acho que sim. Mas já foi há muito tempo, que eu já não me lembro vagamente. Eu acho que de bruxas só me lembro de um que me marcou, que foi O Feitiço, com a Sandra Bullock, acho eu. The Craft, sim. E com a... tinha a Alicia Silverstone, não era? Acho que não. Não, mas não tinha uma loira. A loura é...
Só me está a vir o nome da Meryl Streep, mas não é Meryl Streep. Ai, Não, não caraças. Sim, A ex-mulher também do não Tom Cruise, como é que ela se chama? God. As mulheres do fita Tom tá tão Cruise, quem é? gasta. Nicole Kidman? Nicole Kidman, ela entrou nesse filme. Era ela, Então Sandra é Bullock. outra. Então estamos a pensar em filmes diferentes. Era ela, Sandra Bullock e outra rapariga que fez era a Lisbon no Mentalista, na série Mentalista. Ela Estás a oficial. confundir. Achas? A Nicole Kidman teve um filme em que era uma bruxa e depois houve o The Craft, que tinha essa que foi a Lisbon, que tu estás a dizer. Mas elas eram três, elas faziam feitiços juntas. As três. Sim, mas não era. Esse não é o com Nicole Kidman. Mas Nicole Kidman é mais eu velha. acho que chamava o feitiço. É capaz. Sim. São filmes diferentes. Pá, isto das bruxas, olha, há muita Às tantas coisa. o tema é sempre... Pois é isso, às tantas eles misturam-se, porque os temas são tão semelhantes. Os temas misturam-se. Eu quando estava na minha adolescência, eu gostava muito dos livros da Marion Zimmer Bradley. Eu adorava As sim. Brumas de Avalon. Adorava As Brumas de Eu Avalon. nunca foi uma fascínio, por acaso. Li cheguei a ler várias vezes. Depois comprei já mais uma data de livros dela, que era tipo O Poder Supremo, que também é uma série de livros, que ela mete muita coisa também de magia, de energias, de parapsicologia. Pá, é muito giro, eu gosto disso na ficção. Eu gosto disso nos livros, gosto disso nos Sim, filmes. é um mundo Gosto- fantástico, é tipo Harry Potter. Mas mas para mim num está fechado estilo- naquele mundo. Está fechado, não sai daquele mundo, mas há pessoas que levam isto a sério. Há uma cena, há uma religião que vem muito disto da Marion Zimmer Bradley, das Brumas de Avalon, que é Wicca ou Wicca, já não sei Wicca. como é que Sim, a Wicca. como é que se pronuncia mesmo. Pá, e há pessoas que levam essa cena muito a sério. Sim, levam Epá, mesmo. mas- Agora estavas a falar nisso, de livros, e eu recordei-me que o meu primeiro trabalho foi numa livraria. E a livraria era de rua. E ela era conhecida por ser uma livraria de misticismo, ou seja, a secção maior, mais completa, era de livros de feitiços e de ajuda espiritual e de bruxaria. O livro que mais Como é que se saía... chamam? Exato, como é que se chamam os livros das bruxas? Como assim o livro das bruxas? São os Como é que livros se chamam os das receitas? Tem um nome, nós no outro dia falámos disso. Tem um nome? São os livros de Tem. feitiços, basicamente. Mas acho que tem um nome, mas a gente ainda se vai lembrar, desculpa. Mas basicamente o livro que mais se vendia, eu acho que pá, aí de 15 em 15 dias vendia-se um, se não todas as semanas, era o livro São Cipriano. Também já ouvi falar. Mas tu leste alguma Supostamente vez? Não. Mas tive muitas vezes com ele na mão. Li muitos Mas livros leste lá. porque estavas com receio de ler. Não, eu achava aquilo interessante, porque para já a secção, era eu que arrumava os livros, que eu era a novata lá do sítio, fazia o trabalho mais Sim. chato, que era arrumar prateleiras e repor livros e não sei o quê. Para já os livros tinham um cheiro fora de vulgar. Porquê? Porque a livraria tinha feito um acordo com um shopping center muito antigo, um shopping center mais antigo de Aveiro, na verdade. E dentro desse centro comercial havia uma lojinha que era a loja das bruxas, era conhecida como a loja das bruxas, porque eles vendiam incensos, velas, cenas relacionadas com bruxaria, e também tinha uma secçãozinha de livros. E então a gerente da loja na altura fazia uma seleção todas as semanas de livros que achava apropriados para serem vendidos lá, e então iam destacados para lá, porque ela sabia que tinham procura nessa loja específica e tinham muito mais saída do que na livraria, porque na livraria as pessoas tinham vergonha de comprar. Ok. Mas naquele Tinham vergonha sítio... de comprar. Tinham vergonha e medo, porque não queriam ser catalogadas. What can I say? People. E então eu todas as semanas ia com um saco daquelas de compras, cheios de livros que eram lá vendidos à consignação, ou seja, ela se vendesse, vendia e depois ficava com uma percentagem e a livraria com outro. Se não vendia, devolvia. E eu todas as semanas ia lá deixar um bom saco de livros, e os temas eram...
Se bem que aquilo, eu acho que as pessoas andavam um bocadinho confusas, porque havia muitos livros do Osho, por exemplo, vendiam-se muitos lá. O outro, sim. Deepak Chopra também ia muito para lá. Não sei, havia tipo conversas com Deus, também se vendeu. Sim, exato. Mas era esse tipo de livros que iam para lá. Basicamente era mais misticismo e simbologia, e o dicionário dos sonhos também tinha muita saída. Sim, eu tive um dicionário dos sonhos já não lembro se era do Jung. Há várias edições, há várias, umas mais antigas do que outras, umas mais completas do que outras, e eu achava aquilo uma delícia. Eu, como tinha a sorte de poder levar os livros da hora de almoço comigo, enquanto ia almoçar, eu explorei muito aquilo. E aquela secção era muito rica mesmo. E eu achava engraçada. E as pessoas que iam buscar os livros Isso ainda é mais fascinante. Eram especiais. É só o que eu te posso dizer. Eram especiais. Era o quê? Eram especiais. Todas elas tinham uma maneira de vestir fora do comum, uma maneira de falar fora do comum, assim com um ar muito misterioso e a medo. Não sei, aquilo. Eu só lá tive meio ano, mas foi meio ano muito rico. Conheci muita gente interessante. Não, mas é muito giro as pessoas depois também associarem a quem lê esses livros e cenas de fantasia a um determinado género de pessoas. Lembro-me há uns anos atrás, um primo da minha mãe, que entretanto já morreu, em que ele começa a ver os livros que eu tinha na prateleira e apanha estes da Mary Zimmer Bradley e estas cenas de fadinhas. Tinha lá e não a coleção sei toda, porque aquilo saía muito bem. Não, eu gosto dos livros, apesar dela agora já ter sido cancelada, não é? Mas quem gosta vai à procura na mesma. Sim, mas mesmo eles já retiraram muitas coisas que estavam em nome dela, muitos prémios que ela recebeu, que ela foi cancelada porque depois dela morrer a filha veio dizer que ela abusava sexualmente dela e tinha tipo uma rede de quase prostituição infantil lá em casa. Que horror! Sério? Portanto, e esse primo da minha mãe chegou lá a casa e começou a ver as cenas que eu tinha e começou a fazer uma determinada leitura do que é que eu era. E ele virou-se para mim e disse assim: tu deves de ouvir muito Enya. E eu, Enya? Olha, eu ouvia! Enya! E depois eu mostro-lhe a minha lista de CDs. É pelas capas. De rock. Não, é a capa dos livros. A capa dos livros remete para Enya. Pois, Enya, e eu não sei, Enya, eu assisto, ele ficou horrorizado. E depois eu lembro-me depois de ter ido à casa dele e eu achar que estava a entrar na Twilight Zone, porque ele era absolutamente obcecado, ele vestia-se assim com roupas muito com muita cor e não sei o quê, e ele era obcecado por astrologia. O gajo... Vamos ter que ter esse tema cá. Sim, também vamos ter esse tema cá. O gajo via as cenas da astrologia, por isso é que eu percebi o comentário dele da Enya, e eu quando lhe disse, não, eu só leio isto porque acho piada, eu não acredito nestas tretas, eu vi aquilo na cara dele, mudou. Então nós, a partir daí, acabámos por não falar. Deixaram de falar. Muito, não, a verdade, não vamos elaborar muito o tema, porque ele uma vez contou-me que tinha uma aluna que ouvia Cradle of Field. Eu até estava com o Sérgio nesse almoço. Ele começou a dizer, eu tenho uma aluna que estou muito preocupada com ela porque ela ouve Cradle of Field. E aquilo levou logo ali a uma conversa, mas qual é o problema dela ouvir metal? Porque eles têm um álbum que é dentro do caixão. E então qual é o problema do álbum estar dentro do caixão? Porque isso são energias maléficas, não sei o quê. É música, meu. É música. Eu acho esse mundo fascinante porque é completamente alternativo e completamente fora do... É fascinante. Mas é engraçado que é confundido com as bruxas também, sim. Só que eu associo sempre as bruxas a fadas e a... Lá está, a Enya. Eu associo as bruxas a Enya. A Enya. Não associo ao heavy metal. Não acho que o heavy metal seja sinónimo de sei lá... Aí já é associado ao satanismo. Demónio e de... Sim, satanismo, já. Aliás, as pessoas que eu conheço que gostam de heavy metal são todas uns doces de pessoas. São super sensíveis. São todos. São as melhores, sim. São as pessoas mais queridas, são pessoas que do metal. Porquê? Porque também está associado a quase
como pessoas que se sentem às vezes um bocado mais renegadas, que se sentem um bocadinho mais postas de parte, então acabam por ser o grupo que melhor aceita a diferença. Sim, porque eles próprios são diferentes, não é? Como não aceitar? São muito mais sensíveis. Lá está, é aquela história de empatia. Se tu não... Ou passas pelas coisas para sentires na pele o que é que dói, ou então não, desenvolves empatia porque das duas uma já lá estiveste, ou estiveste perto, ou estiveste em contacto e crias sensibilidade para todos os temas com outro olhar e com outra... Lá está, empatia. Vamos sempre bater no mesmo sítio. Sim, e também andaram a queimar igrejas, isso é sempre alguma piada, não é? Mas isso até eu ia e nem sequer gosto de heavy metal. Não, sim, mas isso já não era bem heavy metal, já era outro tipo de metal, mas às vezes até associado não a coisas, também há uma facção do metal associado mais a movimentos de extrema-direita, mas não é nesses que nós estamos aqui a falar. Mas sim, a cena do queimar igrejas foi engraçada. Há para todos. Foi engraçado. Tinha um propósito, tinha uma intenção. Eram putos parvos. Não, eram putos parvos. Isso era numa altura que eram mesmo putos parvos. E a cena é... Quando foi a cena do incêndio de Notre Dame, eu só pensei, nem eles imaginavam que o dia Notre Dame iria estar a arder. Foi. Nem Por acaso, isso também foi um evento incrível. Um evento. Foi um evento, não deixou de ser. Sim. Terrível, mas foi. Sim. Bem, e olha, tens sugestões hoje? Tenho. Tu tinhas aí, estavas a falar do livro. Eu tenho uma biblioteca. Sim, eu tenho uma biblioteca em casa, portanto há tudo cá em casa. Sou bruxa, tenho que ter tudo um pouco. Não, mas tenho aqui um livro, o tal que eu comprei durante a pandemia, que foi sugerido através de outro livro que eu estava a ler, também relacionado com o tema, que já nem me lembro qual é que era. Mas a autora estava a fazer referência a esta autora e eu fiquei curiosa. E basicamente ele chama-se A Spell in the Wild, A Year and 6 Centuries of Magic. Ele é em inglês, não sei se existe a versão portuguesa, por acaso não pesquisei. Mas... e ela chama-se... Como é que ela se chama? Eu nem sei. Alice Tarbuck. Eu vou mostrar aqui. Vai aparecer ao contrário, que bem. Mas tu viras isto ao contrário, não é? Espera, as cenas que eu digo ao Sérgio, então depois editas isto. Eu sou a Susana. Neste momento. Então depois editas isso. Basicamente, isto encontra-se online em qualquer sítio. Eu já nem sei onde é que eu encontrei isto. Não sei se foi na Amazon, mas acho que foi. E de certeza, com este tema, há de haver a tradução em português. Mas eu achei... Os livros em inglês são sempre mais baratos do que os em português. Sim. O que é uma pena. Mas eu não me importo de ler em inglês. Basicamente, a tradução, a cena toda, sim. Sim, exato. O livro tem um capítulo por mês e supostamente isto é para ler em cada mês correspondente. E ela faz a relação do que acontece. Imagina, o novembro e dezembro são os meses de introspeção, de ir para dentro de casa, e então ela faz uma análise. Está frio? E sim. Faz uma análise do que é que uma bruxa faz durante esta época. E quais são as ervas que estão disponíveis na natureza para poder fazer chás, para poder fazer infusões, ou para poder fazer bolos, ou sei lá. Ela vai a todos os temas e é um bocado mais filosófico do que propriamente feitiçaria. Ela vagueia imenso e faz uma análise do ano, como é que é um ano no dia a dia de uma bruxa, basicamente. Ou seja, cada mês tem um propósito. E o que é que tu podes retirar da natureza que está em... E depois no final de cada capítulo, que eu achei interessante, ela tem um feitiço. Ela deixa um feitiço com os ingredientes e tudo. Já fizeste algum? Achas? Temos de fazer um. Ó Sofia, escolhe um que nós vamos fazer um. Mas são feitiços de quê? Estamos em maio. Não, estamos em abril. Deixa ver o que é que ela diz em abril. O que é? Já não me lembro. Mas
E elas são feitiços a ver com o mês, são feitiços a ver com... Sim, está relacionado. No mês de Abril é a Spell for Eating Bitterness. E depois isto tem tudo muito simbólico, não é? Porque tu tens que engolir emoções que não estão bem, não sei o quê. E basicamente Então, o que é que tens de fazer? Ela explica-te qual é que é... É uma purga. Basicamente este feitiço é uma purga que tu deves fazer em Abril. Olha, era o que nós estávamos a fazer antes de gravar este episódio, que tu estiveste à procura do lixo no telemóvel para apagar fecheiros que não tínhamos utilizado. Portanto, é essa purga que nós temos de fazer em Abril. Exatamente. E basicamente o que tu tens que recolher para poder fazer... Olha, eu até sublinhei, portanto, eu achei piada. Agora já não me lembrava. Sim. Isto eu já li isto no ano passado. Mas são coisas que conseguimos arranjar? Sim, porque ela está a falar aqui Dandelion, portanto, dente-leão, camomila. Sim. Isto está tudo em inglês, eu tinha que ir traduzir as ervas que eu não sei todas de cor. Mas para e ela faz um chá com isso, E é ela, tipo uma infusão. Por norma, sim, mas ela pôs aqui nos ingredientes um copo de água. Ok, beber. tenho. O altar, tens que ter um altar. Sim, no início ela diz como é que se constitui como fazer um altar. altar. Sim. Claro. Já está a dar mais trabalho do que eu estava à espera. Papel e caneta e chicória e folhas de dente de leão. Dente de leão é Dandelion, não é? É. Dandelion, sim. Washed and ready to eat. Basicamente é só isto. É só chicória e... Sim. E basicamente, o que é que tens que fazer? Deixa eu ver o que ela diz a seguir. Isso já me está aí a colocar um problema, porque é um bocado... A cena do dandelion pode ser várias variedades da mesma planta, não é? Não metem assim nomes científicos da planta que é para eu conseguir. Ela fala... Está melhor. Pois não sei, a menos que tu conheças. Eu não... Mas ela só fala em dandelion. Não especifica. Há de ser a espécie que está a brotar em Abril, basicamente. Mas o que ela diz aqui... No hemisfério em que ela se encontra, não é? Ela é inglesa, britânica. Pois. Aliás, escocesa, acho eu. Acho que ela é escocesa. Isso funciona para o hemisfério norte. Sim, exato. Então ela faz tipo esse chá e ela bebe, ou é uma cena que é para ficar no ar e respirar? Não. Alguns às vezes são, mas este aqui é mesmo para beber. Mas ela fala aqui no papel. Eu acho piada que ela diz: If you cry, don't worry. Então nós vamos pôr essa receita dessa infusão, pode ser que alguém queira fazer e depois contente os resultados. Mas essa cena camomila... Sim, podemos pôr. Então olha, tu recomendas esse livro? Sim, se quiserem divertir um bocadinho e andarem um ano todo a ler, porque isto é lês um capítulo por mês. Eu não faço o que me dizem, eu leio quando me apetecer. Tem piada porque ela descreve como é que está a ser o mês, quais são as características da natureza nesta altura do mês. Enfim, é interessante. Nada daquilo que eu estava à espera, mas é interessante. É bonito. Temos de, se calhar, ver aquilo que tu falaste há bocado, daquele livro da bruxaria, do São quê? Como é que era? São Cipriano. Da cena das bruxas. São Cipriano, que eu já ouvi falar tanto nisso, mas eu acho que nunca peguei nisso. É um livro de feitiços, basicamente. Então, e achas que nós deixamos também aqui o link para as pessoas sacarem o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas? Se conseguires, sim. Mas é que a versão que tu me enviaste não está completa. Eu posso sugerir onde eu leio na aplicação que eu consumo. Eu vou pôr, se calhar, o do compêndio. Eu encontrei o compêndio para download, porque isto é assim. Já não tem propriamente direitos de autor, não é? Eu vou pôr o link do compêndio só para as pessoas se rirem um bocadinho destes livros anti-bruxaria. E acho que temos mais alguma coisa a acrescentar. E perceberem como é que a mulher sofreu nessa altura, não é? Porque, bem da verdade, aquele livro era levado a sério. Eles perseguiam todas as pessoas.
qualquer pessoa que também depois fosse defender alguma destas mulheres também acabava por também ser levado de arrasto, qualquer pessoa que fosse diferente. Sim, que fosse contra o rei, ou que fosse contra os ideais do... Enfim, basicamente não podias pensar. Não, tu... Eras uma ameaça. Mas às vezes não só. Olha, agora eu estava aqui a terminar e queria só concluir. Muitas vezes estas coisas também estão associadas a fenómenos até climáticos que se prolongam durante bastante tempo. Na altura em que se matou mais bruxas em Inglaterra, está associado a uma altura em que choveu durante 3 anos seguidos, e que há mais fome, há mais pobreza, e tu acabas por depois tentar encontrar um bode expiatório, e muitas vezes eram as bruxas. É mais fácil, e vem tudo disto, vem tudo do desconhecimento, vem tudo do medo, e quando as coisas começam a apertar... Essencialmente é desconhecimento de causa que gera medo, porque não sabes como é que has de reagir, não sabes como é que te podes defender ou não, ou simplesmente sentes-te impotente. Vai lá saberes de porquê, mas sim, eu acho que tudo o que acontece de mal no mundo, seja lá em que século for, foi sempre gerado pelo medo. Sim, medo sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, não tenham medo, gente. Não vale a pena. se fosse assim tão fácil. Não, é só conhecer, é só irem atrás, não é? Tá. É ter abertura de espírito para isso. Sim, a ignorância gera medo. Se não estiverem interessados em saber, só vão ganhar medo, não vão ganhar mais nada. É bom que sim, senão eu mando-vos um copo com água com memória e vocês vão ver que aquela se lembra. Ela vai se lembrar dos cacalhões todos que vocês já lá deixaram. Vai-se vingar. Vai ser um bom filme de terror. Exato. Um copo de água enfeitiçado. Um copo de água enfeitiçado. Então vá, olha, ficamos por aqui. Até para a semana. Sim, para a semana a mais. Com temas divertidos e atuais. Que ainda nem sabemos qual é que vai ser. Mas nós temos tantos. Vai ser divertido, de certeza. Eu quero só fazer aqui novamente o call to action do pessoas que nos veem e que nos ouvem. Vocês comentem nos vídeos ou no Spotify ou nós finalmente já estamos no Apple Podcast. Nós ainda não temos, mas nós estamos no Apple Podcast, e no Apple Podcast, sim. Se vocês forem ver a descrição, eles dizem que nós estamos em atividade há 2000 anos, portanto é prova que nós não somos bruxas. Nós andamos nisto há muito tempo. Portanto, há 2000 anos a fazer um podcast entre batons. Vocês podem seguir então. Sabemos disto assim, ó. Instagram, procurem Entre Batons Podcast, Blue Sky, sim, com o mesmo Spotify, nome. YouTube e Apple Podcasts. E partilhem e comentem o que vocês quiserem. Sim, partilhem, sigam-nos, façam comentários. Adorava ter feedback. Do que é que vocês acharam? Era giro. Não mandem só feedback, mensagens privadas, mandem para os sítios para as outras pessoas verem. Comentem à vontade, não tenham vergonha. Se pode ter vergonha, estamos cá nós, que não temos nenhuma, como se vê. Nada. Até vamos fazer um programa sobre pornografia, vê lá. Nós somos bruxas. Nós somos bruxas. A ver o Pornhub. Vai ser hilarious. Bem, malta, obrigada. E obrigada também, Susana. É sempre divertido. Eu acho isto para mim é sempre incrível. Até para a semana e não tenham medo. Pronto, é a mensagem desta semana. Já vai, até para a semana.